A paz do Senhor a todos os alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos aqui dando bem-vindo a mais um trimestre, o quarto trimestre da lição da Escola Bíblica Dominical, com o tema As Promessas de Deus. E o subtítulo aqui diz: Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esse que vos fala, pastor Davi Passos, aqui para estudarmos junto com o subsídio teológico desta lição. E hoje nós estaremos aqui estudando, meditando um pouco sobre a lição 1 do nosso quarto trimestre de 2024, que tem com o título As Promessas de Deus. Então, acompanhe aí com a sua lição e vamos juntos aqui meditar um pouco, se aprofundar um pouquinho nesta palavra. A lição bíblica, ela tem aqui o texto áureo encontrado em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. A verdade prática dessa lição nos traz o seguinte texto: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. O texto bíblico em classe encontramos em Isaías, capítulo 55, versículo 6 até o 13, que diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar com a sua Bíblia ou você pode acompanhar também na sua lição. Isaías, capítulo 55, versículo 6 até o versículo 13, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é e perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descer a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os monteiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Qual é o objetivo desta lição? Com esse tema, as promessas de Deus. Nós temos 3 objetivos aqui. Primeiro objetivo é definir
a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo objetivo desta lição é apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E, por último, terceiro objetivo é elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Na nossa introdução, aqui a lição diz bem o seguinte: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos. E, especificamente, nessa lição desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipo e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Então, as promessas de Deus, como fala em Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11, que nós lemos aqui nesta lição. Diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir. Presta atenção nesta passagem. E brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, na introdução desta lição, nós temos a seguinte revelação de Deus. Quando nós vemos o Criador, ele criar o homem, o Senhor, na sua infinita bondade e compreensão para com ele, desejava comunicar-se com a sua maior criação. E ainda que a humanidade, na sua maioria absoluta, não desejasse aproximar-se de Deus, na sua palavra, o Senhor permanece desejando transmitir as suas vontades e os seus propósitos a todos os que nele creem. E nessa comunicação especial, Deus, ele revela ao homem as suas promessas divinas, as quais têm por finalidade não só demonstrar a sua vontade e poder, mas como também mostrar ao homem que o ama e quer o seu bem em todos os aspectos da vida. Olhando para esta introdução, nós vemos que, especialmente no que se concerne o lado espiritual, Deus, a sua vontade é mostrar ao homem que o ama. Por isso, em muitas das suas mensagens aqui nós vemos Deus, ele faz grandes e maravilhosas promessas. E em primeiro lugar, nós vemos ao povo eleito, que é o povo de Israel, né? A nação escolhida para ser ali a sua representante humana na face da terra, e também por
amar o mundo, como fala em João capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele faz promessas maravilhosas para toda a humanidade, e as promessas de Deus aqui para Israel, elas tiveram início quando a chamada de Abraão ali por Deus para que fosse pai de uma grande nação. Então nós vemos aqui as promessas de Deus para Israel, elas tiveram início lá quando Deus chama Abraão para fazer-lhe ali dele, da sua casa, né, uma grande nação, e também através de Abraão fazer-lhes ali, né, promessas. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3, nós vemos Deus dizendo ali: ora, o Senhor disse a Abraão, bem assim está dizendo a Bíblia: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 ali diz. Então nós vemos ao longo do Antigo Testamento, Deus ele sempre se comunicou com Israel e fez inúmeras promessas com propósitos de atender ao seu plano especial para com aquele povo, né, condicionadas à sua obediência. Deus, ele fala ali no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6, ele fala bem assim, o texto: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então ali nós temos promessas para o povo de Israel. Mas além das promessas a Israel, nós temos aqui Deus, ele também faz promessas extraordinárias para todos os homens por ele criado. Então, a primeira grande promessa de Deus através de Cristo aos seus discípulos, para os que nele creem, foi de salvação e de poder extraordinário, mas de condenação aos que nele não creem também. Quando fala em Marcos 16 e 15 até o versículo 20, ele diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem, e em meu nome, olha só, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha quantas promessas, né? Então, nessa introdução, desse modo aqui, nós vemos que nós podemos
entender pela palavra de Deus que as suas promessas, elas visam atender os seus desígnios divinos, mas também são condicionados a vários fatores que devem ser observados por todos a quem se destinam as promessas divinas. Os sinais e maravilhas, né? Os sinais maravilhosos de Deus para demonstrar o seu poder, prometidos por Cristo, são condicionados à fé e plena no seu nome e na sua palavra. Em primeiro lugar, nós vemos a fé. Depois, há várias condições para que o homem seja beneficiado pelas promessas de Deus. Temos aqui a obediência, o amor, o zelo e, acima de tudo, né? Acima de tudo isso, a santidade são condições indispensáveis para que Deus cumpra a sua palavra aos que são alvo das suas promessas. Então, no tópico 1, nós temos aqui um convite de Deus. Um convite de Deus. Mas antes de nós irmos para o tópico 1, nós vamos falar aqui sobre o que é promessa. O que é promessa? Promessa, significado da palavra promessa, nós encontramos vários significados desta palavra, né? Promessa no dicionário. Primeiro, quer dizer ato ou efeito de prometer, prometimento, promissão. E o segundo é declaração em que se anuncia a outro, né? Ou a si mesmo uma ação futura, ou intenção de dar, cumprir, fazer ou dizer algo. Então, temos promessas feitas, promessas de homens. Temos promessas de homens. Pastor, a definição de promessa no subitem, primeiro, refere-se à promessa no sentido humano. Como se observa ao longo da vida, as promessas humanas, elas são incertas. As promessas humanas são questionáveis, né? O ato ou efeito de prometer, presta bem atenção, nem sempre é respeitado ou honrado. Então, segundo o caráter de quem prometeu ou das circunstâncias e o contexto vivenciado pela pessoa que prometeu algo, a promessa poderá ser cumprida ou não poderá ser cumprida. Então, normalmente, quando as promessas são feitas por homens políticos, com honrosas exceções, elas tornam-se realidade. Quantos ficam decepcionados por terem acreditado em promessas feitas por homens em quem depositaram ali a sua confiança, né? Quantos se frustraram depois de anos ou meses de casamento ao verem que tudo que foi prometido na cerimônia, seja no cartório, seja na igreja, não foi cumprido. Então, por isso, nós encontramos a Bíblia dizendo em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, aqui
nessa passagem, cabe uma orientação. Deus considera maldito o homem que confia no homem carnal, que faz da carne o seu braço. Não se aplica ao que confia nos pais ou em quem confia nos seus pastores e amigos que não se portam de modo carnal. Porque a Bíblia fala também, em Jeremias capítulo 17, versículo 9 a 10, ele diz bem assim, ó: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, este é o motivo porque as promessas humanas, elas falham. O coração, ou seja, o interior do ser humano é enganoso, falho, é perverso, talvez, como diz a palavra de Deus. Então, nós temos aqui algumas coisas. Vamos para o tópico 1, um convite de Deus. Acompanha aí na sua lição. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. No versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui, o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Então, nós temos aqui, né, no tópico 1, aqui da nossa lição, um convite de Deus. E no número 2 do tópico 1 diz: é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, e a quem bate a porta será aberta. Então, o Senhor Jesus está confirmando, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Busquemos a Deus enquanto se pode achar. No tópico 2 da nossa lição, vemos o título dizendo: as promessas e os seus fundamentos. Promessas, pastor. Sim, as promessas de Deus, que foram reveladas na sua santa palavra, são bem diferentes das promessas dos homens. Nas suas fragilidades espirituais e emocionais, bem como no seu caráter, nós vemos os homens nem sempre cumprir, ou pode até cumprir, o que prometem. Porém, Deus é infinitamente diferente dos seres humanos, por razão bem
evidente sobre a sua pessoa divina. Então, nós vemos aqui no número 1, as promessas na Bíblia. Diz assim a lição: a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia, do Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e a Jacó. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados. Ressuscitados, aqui diz, e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Queridos, Deus, ele promete, ele cumpre. O homem, nem sempre, quando promete, consegue cumprir. Agora, no segundo ponto do tópico 2, nós temos aqui o título dizendo: Deus é infalível. Quando falamos de infalível, olha o que a lição nos traz aqui para nós. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías capítulo 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isso é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. E com atributos incomunicáveis nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter. Somente Deus, por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza, e por isso ele não falha, ele não muda. O profeta Isaías, ele constata essa verdade, dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, comentando em cima deste tema aqui, Deus infalível, nós notamos que Deus, ele não falha nas suas promessas, porque ele tem atributos próprios ou naturais da sua divindade que ninguém mais pode ter. Presta atenção, ele é onipotente, ele é onisciente e onipresente, como diz aqui a lição. Então, são chamados aqui por Strong de atributos absolutos ou imanentes, que se refere ao seu interior, ao ser interior de Deus, envolvidos nas relações de Deus consigo mesmo e pertencentes à sua natureza, independentemente, de sua conexão com o universo. Então, o escritor Gruden, ele chama esses atributos de atributos incomunicáveis de Deus. Isso é, os atributos que Deus não compartilha ou não comunica a outros, tá? Então nós vemos
através da palavra do Senhor, né? Deus não falha nas suas promessas, porque ele não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 17, ali a Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tá? Então, quando o Senhor promete alguma coisa a uma pessoa, a mim e a você, a um povo ou a sua igreja, ele realiza de modo real e inevitável por causa da sua onipotência. Ele disse pelo profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, nessa pergunta, aqui o Senhor usa a sua dialética para comunicar-se com os seus servos e com a humanidade. Ele quis dizer, de outra forma, quando eu quero operar, ninguém pode impedir. Tá? Então, temos aqui a infalibilidade, né, de Deus. Aqui também nós temos no terceiro ponto da lição, do tópico 2, Deus zela por sua palavra. Olha só que interessante. Vamos ler da lição? Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasado a fidelidade de Deus e, por isso, ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, quando olhamos para esta passagem, quando olhamos para este ponto, a palavra de Deus, ela não falha. Por que a palavra de Deus, ela não falha? Quando nós olhamos para a leitura aqui desta lição, aqui nós vemos que ao despedir-se do povo de Israel, Josué, ele disse, lá em Josué capítulo 23, versículo 14, e eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra cai de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vós sobrevieram, nem delas cai uma só palavra. Josué 23 e 14. Aqui nós vemos o Senhor, ele falou ao profeta Isaías também sobre a infalibilidade da sua santa palavra com uma argumentação incontestável, lá em Isaías 55, versículo 10 e 11, ali diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e
a fazem produzir, olha o que a Bíblia diz, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Então, olhando mais para frente, nós vemos na inauguração do templo em Jerusalém, o rei Salomão, ele fez uma eloquente oração ao Senhor em gratidão por ter-lhe concedido assumir o lugar do seu pai no reino, conforme o Senhor tinha-lhe prometido. E na sua oração ele assim expressou, lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 55 até o 56, diz bem assim, ó. E pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel, em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra cai de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, Deus, ele vela pela sua palavra. E quando nós olhamos aqui no terceiro ponto da lição, Deus zela por sua palavra. Ele, na sua fidelidade, nós vemos o Senhor, ele garante o cumprimento das constantes promessas da sua palavra. A Jeremias, nós vemos o profeta, ele fez uma declaração solene sobre como ele cumpre a sua palavra. Ali, Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia diz bem assim, ó. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, presta atenção aqui, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, ou seja, Deus cuida, zela, vigia sobre o que diz, sobre as suas promessas para cumpri-las. Tá? Palavra de Deus se cumpre. Tá? Então, nós temos aqui nesse tópico 2, né? O tópico 3 da nossa lição fala sobre, tem um título aqui sobre tipos e propósitos das promessas de Deus. Então, primeiro ponto fala sobre as promessas incondicionais. Vamos ler na lição? As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes, de destinatários. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, o local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, e que Jesus seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Então, nós temos aqui os tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro, nós lemos aqui promessas incondicionais. O que é promessa incondicional, pastor Davi? Vamos lá. São promessas definidas por Deus que independem de circunstâncias, de tempo ou de resposta daqueles a quem elas são destinadas. Alguns exemplos desse tipo de promessas são encontrados na Bíblia, como nós lemos aqui.
o nascimento de Jesus, né? Nascido de uma virgem, como diz lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. E 740 anos antes de Cristo, né? Foi profetizado, foi feita essa profecia. Também fala do local do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, predito pelo profeta Miqueias, lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, predito 710 anos aproximadamente antes de Cristo. Também fala de que Jesus seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, profetizado 760 anos antes de Cristo, aproximadamente, pelo profeta Isaías. Está lá o texto, Isaías capítulo 7, versículo 14. Também fala sobre a matança dos bebês de Belém pelo rei Herodes, após este ser enganado pelos magos lá, nós vemos se cumprindo lá em Mateus capítulo 2 e 16, mas foi predito 740 anos antes de Cristo, tá? Também fala também sobre a volta de Israel à sua terra, né? Como a sua restauração nacional, né? Falando ali num só dia, né? Que aconteceu em maio de 1948, foi predito por Isaías, tá lá em Isaías capítulo 66, versículo 8, 698 anos antes de Cristo. Então, todas as profecias constatadas pela história, todas as profecias aqui, elas são, né, profecias que foram constatadas pela própria história. Há, no entanto, profecias que ainda não se cumpriram, mas que certamente se cumprirão, creiam ou não os ímpios, queiram ou não os poderosos da terra, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Assim como ele disse para Jeremias, né? Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Então, ninguém o impedirá de cumprir essas promessas. Esses exemplos, exemplos dessa categoria, nós temos ali o arrebatamento da igreja, tá? Promessa da ressurreição dos salvos em Cristo, né? Que serão transformados e os vivos serão arrebatados, que nós temos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 17. Também nós temos a promessa do juízo implacável de Deus sobre os ímpios, tá? São aqueles os que esquecem de Deus, né? Que está lá em Salmo capítulo 9, versículo 17, e Judas, versículo 14 até o 16. E a vinda de Jesus em glória com todos os seus santos, com a sua igreja, após o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E também as bodas do Cordeiro, que está lá em Apocalipse 19, 7. Então, nós temos outras profecias de caráter escatológico também que haverão de ser cumpridas, porque Deus, ele é fiel, tá? Ele é fiel. Vamos para o número 2 do tópico 3. Aqui nós vamos falar sobre promessas condicionais, que diz assim a nossa lição. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias do tempo e de atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Variadas promessas condicionadas também à obediência do povo. Promessas de receber o perdão de Deus, condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu, e promessas de
permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. Então, promessas condicionais, o que elas são? São promessas de Deus a pessoas, ao seu povo, o povo de Israel e à igreja do Senhor, que depende de atitudes e comportamentos daqueles a quem ele refere-se. Então, há muitos exemplos dessa categoria de promessas, tá? Por exemplo, promessas de saúde plena, como fala em Êxodo capítulo 15, versículo 26, ali a palavra de Deus nos diz bem assim, ó, e disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor, que te sara. Então, nós temos aqui, também em Deuteronômio, nós vemos Deus, ele fez preciosas promessas ao povo de Israel, condicionadas à sua obediência, dando ouvidos à sua voz, como fala Deuteronômio 28:1, ali diz, e será que se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, nós vemos logo em seguida, no versículo 2, até o 13, nós vemos, após essa declaração, nós temos aqui, de condicionalidade, nós vemos o Senhor promete nada mais e nada menos do que 16 bênçãos extraordinárias, ditas de todas as nações, desde que o seu povo escute e obedeça aos seus mandamentos. Como diz Deuteronômio capítulo 28, versículo 13 e 14. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para servires. Então, olhando também nas Escrituras Sagradas, outro texto de grande importância quanto às promessas de Deus ao seu povo está lá em 1 Crônicas, quando após a oração de Salomão, na inauguração do templo, quando o Senhor disse, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ali nós temos ali outra promessa que diz bem assim, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele prometeu 3 grandes bênçãos sobre o povo diante do templo. Primeiro, ser condição indispensável. Eles atendessem às condições postas para cumprirem. Então, nós temos aqui, humilhar-se, orar e buscar-se a face do Senhor e convertessem-se dos seus maus caminhos ou de suas más ações e pecados. Então, nós temos aqui, as promessas condicionais. No terceiro ponto do terceiro tópico, aqui diz assim, ó, o propósito das promessas de Deus, propósitos.
Então, lendo na sua lição, diz: ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo é o de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, que foi Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança, que foi feita com Abraão. E além desse, certamente, um dos grandes propósitos de Deus fazer promessa realizadas tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Então, quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos. Tá? Então, propósito das promessas de Deus. Em grande parte, as promessas de Deus prometidas na Bíblia, frequentemente encontramos aqui propósitos bem definidos em cada uma delas, e para efeito de focalizar o assunto, trazendo mais objetivamente ou mais objetividade, nós aqui mostraremos os propósitos divinos nos pactos, os propósitos divinos das alianças de Deus com homens, chamados por ele ou com o seu povo, tá? Como nós lemos aqui, nesse número 3 aqui. Então, Deus, ele criou o homem com os mais elevados propósitos e Paulo entendeu esse propósito de maneira profunda, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 7. Então, o pacto, se nós formos olhar, como diz aqui na lição, se formos olhar o pacto de Deus com Abraão, o primeiro pacto que o Senhor fez com o homem foi com Adão e Eva, no Éden, também chamado de pacto edêmico ou adâmico. Ali nós vemos Deus, ele fez dos dois a sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu-lhe a vida eterna, domínio sobre a natureza, sobre os animais, abençoou-os, garantindo-lhes paz, segurança, alimento saudável, e deu-lhes também a determinação de que deveria crescer e multiplicar-se na terra. Mas estabeleceu responsabilidades também, né? Responsabilidades e condições para ser abençoado e protegido por Deus. Então, nós vemos Adão e Eva, os primeiros seres humanos na terra, poderiam comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, cumprindo essa ordem divina, o propósito de Deus para o casal era assegurar-lhe a vida eterna, sem velhice, sem doença, sem morte. Mas, se comesse da árvore proibida, um meio de prova da sua fidelidade, haveria de morrer. Então, infelizmente, nós vemos Adão e Eva desobedecerem à voz de Deus e preferirem ouvir a voz do diabo. E as consequências foram trágicas. Conheceram a primeira doença nervosa, emocional. Adão teve medo quando ouviu a voz de Deus soar no jardim. Também ele perdeu a paz, a saúde perfeita e, pior, perdeu a vida eterna e a comunhão com o Senhor. Então, em todas as promessas de Deus, sempre há uma contrapartida por parte do homem, como nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 30. Também nós vemos
a promessa do capítulo 1, versículo 27 a 30, mas nós temos também a contrapartida no capítulo 2, versículo 16, versículo 17, e a consequência da desobediência encontrada lá no capítulo 3, versículo 2 a 20, tá? Já quando olhamos um pouquinho mais à frente, no mesmo livro, nós vemos o pacto de Deus com Noé. Em alguns estudos teológicos, esse pacto é chamado de aliança com Noé, ou aliança noética, tá? Após ali o dilúvio, Noé teve a missão de Deus de repovoar a terra, tá? E somente ele e a sua família foram salvos, como fala em Gênesis 7 e 13, salvos da grande catástrofe mundial após toda a humanidade perecer. Então, com o fim do dilúvio, Deus agora faz um pacto com Noé. Capítulo 9, versículo 11 em diante, mas eu só vou falar um versículo aqui, que diz assim, ó, e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, se nós formos ler até o versículo 17, Gênesis 9, 11 até o 17, nós vamos ver aqui a aliança que Deus faz com Noé. Também nós vemos, como garantia de sua promessa, Deus ele declarou que iria colocar o seu arco na nuvem do seu pacto com o patriarca. Tá? Então, o pacto de Deus agora com Abraão, né? Quando olhamos Abraão, ele vivia em Ur, na região dos caldeus, que hoje corresponde ao Iraque. Deus, ele viu nele ali um homem que cria nele, chamou-o e fez-lhe uma promessa, né? Tão grande que está sendo cumprida ainda nos dias de hoje, que se encontra lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3. Então, para que Deus cumprisse a promessa de fazer de Abraão uma grande nação e abençoar os que o abençoassem, bem como também amaldiçoar os que o amaldiçoassem, Abraão teve que obedecer, deixando a sua parentela e saindo do seio da sua família e da sua terra para um lugar que ele desconhecia. Então, quando ele atendeu o chamado direto de Deus, todas as promessas divinas foram cumpridas na sua vida e na sua família. Outras promessas que nós encontramos também, nós vemos, foram cumpridas na sua vida e na sua família. Outras promessas concedidas a Abraão quando ele obedeceu à voz de Deus. Olha o que diz em Gênesis 17 e 6. E te farei frutificar grandissimamente, tá? E de ti farei nações e reis sairão de ti. Olha só, como parte da aliança com Abraão, Deus exigiu que todos os seus descendentes do sexo masculino, não só os seus filhos, mas também os servos da sua casa, fosse circuncidado para que sempre tivesse a aprovação do Senhor, como fala em Gênesis, capítulo 17, versículo 10, e também o versículo 14 e o versículo 23. Então, tempos depois, quando Deus chamou a Isaque, declarou que Abraão, seu pai, obedeceu integralmente a sua voz. Como fala em Gênesis 26 e 2, né? Quando ali Deus fala, portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, agora,
o pacto de Deus com Isaac também, né? Assim como fez com Abraão, Deus também realizou o concerto com o seu filho Isaac, renovando as promessas que ele fizera ao seu pai, dizendo, Gênesis 26, 2 até o 5, e depois o versículo 24 ainda diz, fala, e apareceu-me o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei toda essa terra e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 24 ainda diz, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então, o pacto de Deus com Jacó, da mesma forma como fez com Abraão, como fez com Isaac, agora com Jacó também. O Senhor também faz um pacto, tá? E repetiu as promessas feitas ao seu avô e ao seu pai. Quando ele fugia, ali ameaçado de morte pelo seu irmão, nós vemos Jacó, ele dormiu no deserto e Deus não só mostrou o propósito das promessas feitas a Jacó, como também estão implícitas as condições de fé e obediência para que ele seja cumprida, como nós encontramos em Gênesis 28, versículo 12 até o 15. O pacto que Deus fez com Jacó, agora nós vemos mais à frente Deus agora fazendo um pacto com Moisés. O Senhor agora chamando Moisés para libertar o povo de Israel, ali que estava escravizado no Egito. E um pacto foi feito. E ele prometeu fazer, como fala em Êxodo capítulo 34, versículo 10, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio estou, ou em cujo meio estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo, lá em Êxodo 34 e 10. Então, Deus ali mostrou a Moisés as condições para que o pacto fosse estabelecido. Mas ele ordena a Moisés que não fizesse concerto com os povos da terra de Canaã, pois era terrível e pecadores, idólatras, adoradores de falsos deuses e até ofereciam sacrifícios humanos aos deuses, né? Jogando ali os seus filhos no fogo. Então, o Senhor, ele mandou derrubar os altares dos ídolos, né, daquela terra, e também proibiu o casamento entre os filhos de israelitas com os cananeus. Então, a ordem ali também era que celebrasse a Páscoa, além de outros preceitos que deveriam ser cumpridos, que está lá em Êxodo 33 e 7 e também Êxodo 34 e 26. Quando olhamos agora o pacto de Deus com os israelitas, depois de libertos do Egito, através da liderança de Moisés, nós vemos Deus falou ao seu povo no Monte Sinai,
ou Horebe, né? Relembrando o concerto feito com Abraão, Isaque e Jacó. Porém, Deus promete ao seu povo escolhido que lhes daria a terra de Canaã. E o povo de Israel, porém, deveria guardar as leis, os mandamentos, os juízos, alertados que, caso desobedecessem, seriam punidos severamente. E esse texto nós encontramos em Êxodo capítulo 6, versículo 3 até o 8, Êxodo capítulo 19, versículo 4 até o 6, Êxodo capítulo 23, versículo 20 até o 25. Então, no pacto com o povo eleito, Deus, ele fez uma promessa condicional à obediência ao Senhor. E ele fala lá em Êxodo 19, versículo 5. Ele diz: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. E mais no final ainda diz: vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Então, o povo de Israel aceitou o pacto de Deus e as suas condições. Se aceitou, nós vemos ali Êxodo 24 e 3. Então deve haver a obediência. Vamos para a conclusão da nossa lição. Conclusão diz bem assim, ó: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco. Seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Então, em todas as suas promessas, como vimos aqui no decorrer dessa lição, né? Deus exige condições de obediência. Deus exige condições de zelo, de cuidado e de fé nas suas palavras. Então, há promessas de Deus que são incondicionais e existem as que se cumprem quando os seus destinatários, né, realizam aquilo que é a vontade de Deus, tá? Então, também vimos que quando Deus tem os seus propósitos com alguém ou com um povo, e quando faz as suas promessas, elas são infalíveis. Que Deus nos ajude a confiar nele e a aguardar o cumprimento das suas promessas em nossa vida. Amém? Vamos para o nosso questionário. Acompanha aí a questão número 1. Ela diz o seguinte: por que a palavra de Deus não retorna para ele vazia? Resposta: a palavra de Deus não pode retornar vazia porque o soberano é zeloso para fazê-la cumpri-la. Então, segunda questão diz: em relação às promessas, o que é dominante no Novo Testamento? Resposta: no Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança, segundo Lucas capítulo 4, 16 e Atos 2, 29 a 31. Terceira questão diz o seguinte: o que queremos afirmar quando mencionamos a palavra promessa? Resposta: podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com
alguém. Quarta questão. O que são promessas incondicionais de Deus? Resposta. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitude do destinatário. Quinta e última questão. O que são promessas condicionais de Deus? Resposta. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Amém? E assim nós terminamos a nossa lição de número 1. Que Deus os abençoe. Já vai compartilhando aí e se inscrevendo em nosso canal. Que Deus possa abençoar aí o seu plano de aula, a sua classe, através desses estudos. Pai querido, Pai eterno, Deus de promessa, aqui nós estamos para te agradecer por mais esta aula, Senhor. Pedindo a tua bênção, Senhor, sobre cada professor, sobre cada classe de escola dominical, Pai. Que venha ser abençoado, Senhor, através da tua palavra, Pai. Abençoa cada plano de aula, abençoa cada professor e abençoa cada aluno e a cada um que vai ouvir este estudo bíblico, Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus.